Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Linha de Chegada Podcast, um podcast do Instituto Olimpo. Hoje é um bate-papo diferente, um bate-papo de físio para físio, entre dois físios. Estou aqui com meu amigo sócio Eduardo Fala pessoal, tudo bem? e hoje o tema é o seguinte: quais as perguntas mais frequentes que você recebe no consultório? Já manda a primeira aí pra gente. Boa. Bom, pessoal, a gente teve essa ideia de fazer uma coisa um pouquinho menos, um episódio um pouquinho mais, menos técnico, na verdade, para a gente até deixar um pouco mais descontraído essa jornada que a gente tem feito no podcast. Então, já sendo bem direto, talvez uma das perguntas que não só eu, mas como todo mundo aqui do time da fisioterapia, que a gente acabou fazendo meio que uma pesquisa assim do que a gente acaba ouvindo mais, principalmente para o público corredor, é: tenho dor, devo continuar correndo ou devo parar? É, essa é bem frequente, né? Devo continuar correndo ou devo parar? É, depende, né? E aí? Depende. Acho que quando a gente foi, ver um pouco sobre essa pergunta, a dor ela estava sempre relacionada à parte do joelho, principalmente a parte dos membros inferiores, né. Então, hoje, é muito comum um paciente chegar pra gente, muito do que a gente tenta promover aqui dentro do instituto, é muito a pessoa ela se prevenir e começar a pensar em saúde antes de pensar em doença. Hum. Em como ela vai se manter saudável e reduzindo o risco de alguma coisa vir a acontecer durante a jornada dela de treinamento, que vai impactar justamente em uma questão que possa atrapalhar a sequência que ela precisa, que seria legal que ela desse sequência, na verdade, no treinamento. E uma das coisas que a gente acaba mais ouvindo é em relação o que pode atrapalhar um pouco essa jornada de se manter saudável, é um sintoma que é a dor. Hum. E aí, para algumas pessoas que antes nunca tiveram esse sintoma atrelado a alguma tarefa, eles ficam receosos. E só o fato de ter o certo receio já é uma sensação deles: poxa, será que eu estou fazendo as coisas da maneira certa? Será que é só comigo que acontece? Será que eu não posso dar sequência nesse treinamento? Será que tem alguma coisa de errado? Será que eu já preciso passar por algum exame? Será que eu preciso tomar algum medicamento? Então, é uma pergunta muito simples, Hum. mas que na cabeça da pessoa a gente sabe que isso às vezes pode virar uma bola de neve a ponto dela pensar em tratamentos que muitas vezes é uma coisa muito pontual vinculada a uma sobrecarga mecânica que o corpo dela justamente por não ter tido talvez a experiência prévia, não soube lidar de uma outra forma, a não ser sinalizar para ela que ela está passando por um processo de adaptação, que é uma dor. É claro que eu acho que futuramente a gente pode estressar muito mais esse tema da Hum. dor, que é um tema muito relevante, muito extenso, e que a gente não vai conseguir e não é a proposta de hoje, mas pensando muito nessa questão de dor, atrelado à questão de sobrecarga mecânica, aonde a gente precisa criar um norte para essa pessoa, acho que a primeira questão que a gente tem que responder para ela e para nós mesmos é qual é o tipo de dor que ela está tendo. Então hoje, deixar de fazer uma atividade física por conta que depois ela sentiu uma dor, a nossa resposta hoje como fisioterapeuta é: depende. Hum. A gente precisa avaliar qual é o tipo de dor, a intensidade da dor, como ela surgiu, para aí sim a gente ter um plano bem definido e entender que não necessariamente essa dor é uma lesão que obrigatoriamente vai fazer com que você, com que essa pessoa tenha que sim tirar a questão do estímulo ou simplesmente só ajustar o estímulo. Edu, tem muita lesão, né, que a gente acompanha o corredor, né, vamos falar de corredor aqui, que a gente não tira do treinamento, né, e é importante, igual você falou, né, a gente ter, é lógico que vai depender muito, mas a gente ter essa relação do treinamento com a dor, até para a gente avaliar ali, até que ponto, né, a gente consegue evoluir ali na questão do tratamento e tudo mais. Mas, então só para as pessoas entenderem, não são todas as dores ou todas as lesões que a gente precisa afastar 100% o atleta, muito pelo contrário, né. Eu acho que na verdade a maioria das lesões que a gente recebe hoje, a gente faz ao o contrário do que eu digo, assim, a gente tenta evitar ao máximo deixar o paciente totalmente parado, né, passivo no tratamento, né. Então a gente costuma, tanto dentro da sessão, deixar ele bem ativo também, mas no dia a dia dele, ele entender que aquela dor ali ou aquela lesão que ele tá não é incapacitante, né. Porque eu acho Sim. que
talvez uma cultura de alguns anos atrás, até, né, antes da evolução, né, de que a gente tem de estudos, assim, se tirava muito o atleta de qualquer esporte, né, tipo, lesionou, era repouso, né, acho que o primeiro tratamento era repouso. E hoje a gente vê que não é bem assim, né, a gente, lógico, tem que controlar a carga, mas que o repouso 100%. Então lesionei, agora é perna para cima, sofá, zero treino e esperar a lesão curar ou esperar só que a sessão da físio resolva. E eu acho que não é bem assim, né, a gente precisa manter o corpo ativo também para algumas lesões acelerar a recuperação mesmo, né. Sim. E talvez para fechar já essa pergunta também é a gente diferenciar muito que uma dor não necessariamente é uma lesão, são conceitos Sim. totalmente diferentes. Então, isso já vem de uma forma de desmistificar as crenças com que a pessoa, com que esse paciente chega aqui pra gente. E isso talvez já seja o principal apoio que a gente aqui dentro como equipe prega para todo mundo, a Uhum. gente entender que, ok, existem tipos de dores, não necessariamente isso é uma lesão, e como a gente vai conduzir isso é muito individual e é Uhum. muito. Mas sim, de uma forma, se a gente fosse criar uma resposta mais generalista, é muito mais fácil, mas não necessariamente se torna mais eh, seguro e até mais estratégico para o paciente, tirar o mecanismo estressor que, vamos lá, pensando no corredor, se ele sentiu dor depois da corrida, é muito mais fácil, se você não quiser pensar, de tirar, assim: "Ah, não, você vai ficar 2 semanas sem correr". Beleza, provavelmente se aquela corrida foi o que gerou o estresse agudo naquele momento, a agudização do sintoma, é claro que a chance é maior de ficar 2 semanas sem sentir dor. Só que quem garante que depois de 2 semanas essa dor na próxima corrida não vai voltar pior? E aí gera-se uma cadeia muito grande do ponto de vista de frustração, de falta de confiança no profissional, porque, poxa, por 2 semanas talvez você deixou de tratar e uma janela terapêutica muito importante para já criar talvez essa dor que era uma dor adaptativa, se tornar um conceito mais aceitável para o corpo, para sim entender que a quantidade de tensão que aquele que aquela atividade exercida no seu corpo, que foi interpretado como uma dor, como um mecanismo de proteção, depois de uma certa adaptação de não necessariamente retirar totalmente esse mecanismo agressor, mas ajustar pelo seu contexto, pelo quanto você aguenta naquele momento, já foi aceitável, se torna uma coisa natural. Então, talvez, de uma forma geral, a gente estaria muito mais indo por um caminho, já que a gente tem que escolher um caminho, do tipo, não necessariamente você precisa tirar 100% do treino que gerou aquilo, mas sim é necessário talvez alguns ajustes, e para isso, esses ajustes, é sempre muito bom você ter um time de saúde, junto com o seu treinador, para com que isso conduza de uma forma mais segura e mais leve para você e não deixar de fazer o que você gosta de fazer. Perfeito, perfeito. Eu vou até pegar o gancho para a gente dar um pouco de continuidade nesse assunto de uma outra pergunta que você até comentou aí na sua fala e eu recebi hoje no consultório essa pergunta. Se dói, tá inflamado? Tipo, e vira e mexe o paciente pergunta, né? Putz, Sim. você tá doendo, tá inflamado? Ou se não, ele já vem se queixando de uma, entre aspas, inflamação na região, né? Ah, tá inflamado o meu cotovelo, não sei o quê, tá inflamado o meu joelho. E assim, na verdade, ele não sabe se tá inflamado, ele tá falando isso porque tá doendo, né? E aí, se dói, tá inflamado? Também vem num conceito de dor que a gente não vai conseguir explicar totalmente hoje, mas de novo, é muito comum pelo que sempre foi falado, que toda dor vem de uma inflamação, e por isso vem o conceito de, poxa, toma um anti-inflamatório que resolve. E aí, não tem o exemplo mais prático possível de pessoas que tomam anti-inflamatório e a dor não resolve. Porque as vias de dor, as vias de aceitação de dor do nosso corpo, elas são diversas. Tem sim uma agudização através de um trauma que existe um processo inflamatório predominante que acaba sendo talvez um dos causadores dessa sintomatologia, da sensação do seu corpo de sentir esse sintoma. Só que dentro do que a gente vê, do que a gente acaba atendendo mais no consultório, dessas dores mecânicas, dessas dores crônicas, existe um padrão inflamatório? Putz, pode até existir, existe uma quantidade mínima que ela não significa que é o causador daquilo. Então, pensando em questões de causa e efeito, não necessariamente a inflamação é a causa do seu sintoma, né. Então, vai depender do tipo de dor, de Hum, como você gerou tudo isso, né. Então, eh, de novo, se fosse para escolher um lado, muito provavelmente dentro da demanda que nós estamos pensando aqui hoje, das pessoas que estão em ciclo de prova, que elas não possuem nenhum trauma agudo, assim, né, provavelmente essa dor não vem de um meio inflamatório
que é predominante comparado a outros tipos de vias de dor. Então, isso muda também um pouco essa questão e é importante a individualização desse tipo de sintoma, desse tipo de causa, para a questão do tratamento, né. Então Perfeito. e pensando agora até em questões de tratamento, assim, o que a gente ouve muito também é em relação a calçado, cara. Calçado? É. É. Então, ou seja, o que que a gente percebe muito? "Poxa, esse tênis me gerou dor". Talvez essa seja uma pergunta bem aberta, mas é muito comum. "Putz, eu troquei de tênis, comecei a sentir uma certa dor ali debaixo do dedão, senti um pouquinho de dor aqui na região da canela". Que será? Qual que é a orientação? O que que a gente faz, assim, sabe? É claro que não tem uma resposta muito fechada para isso, mas é legal discutir um pouco sobre possibilidades, porque não necessariamente um cenário vai ser bom para todo mundo. Pode ser bom para uma pessoa e Sim. que vale a pena testar, uma vez que existe um risco baixo disso se tornar uma questão maior, né. É. Então, calçados, basicamente o que a gente ouve é: "Putz, troquei de calçado, comecei a sentir o dor. Eu já troco ele de cara?" É, eu sempre falo assim, não vamos colocar o calçado como vilão, né. Então eu já faço o paciente entender que sim, a dor dele ali, o desconforto pode estar vindo de uma alteração, né, ele fez uma troca, né, o corpo dele estava acostumado com um tipo de calçado, ele mudou, manteve o mesmo ritmo de treino, o mesmo volume, ou seja, ele manteve tudo igual, ele só trocou o calçado, e aí de repente a dor veio. Então pode ser mesmo uma adaptação do corpo dele ali a um estímulo novo, mas, é o que eu sempre tento mostrar para o paciente e avaliar também. Será que essa dor, esse gatilho da dor está vindo só pela troca do calçado ou pelo um despreparo daquela região? Por exemplo, vamos dizer, uma dor na panturrilha. Será que não é a panturrilha que está, o corpo não está dando um sinal que a panturrilha ali está precisando de um condicionamento um pouco melhor, ou se ela está sobrecarregada, que aí uma simples troca de calçado já gerou uma certa irritação para o corpo? Então, assim, é entender que beleza, a dor, o gatilho pode ter vindo do calçado, mas vamos tentar resolver o problema da panturrilha ali? Vamos ver como que tá a sobrecarga ou a falta de exercício, a falta de estímulo, porque assim, se tivesse tudo bem, talvez uma alteração de calçado no mesmo ritmo de treino, no mesmo volume, com tudo igual, não traria tantos problemas assim. E aí essa adaptação, se for só uma dor adaptativa, vamos colocar que realmente ali é o calçado, a pessoa tá tudo bem, tudo. É fazer uma transição um pouco mais, né, que eu falo, um desmame do calçado antigo para uma introdução mais progressiva do calçado novo. Então, assim, é aquelas orientações que a gente sempre dá para o paciente. Ah, evitar fazer longão com o calçado novo ou estrear no dia de prova, porque a gente sabe que pode sim ter alguma alteração ali. Então fazer, tipo, treinos mais curtos, treinos mais leves, a hora que você se sentir confortável, beleza, aquele tênis ficou adaptado. E se não sentir que ficou confortável, não insistir, porque às vezes realmente aquele tênis vai te E o machucar, que entendeu? pode acontecer, né. É, A pode gente já acontecer. passou um pouco por isso, né. Exato. Tem tênis que, putz, parece que o formato do pé não encaixa muito bem no solado novo, ainda mais que hoje em dia, tem muitos tênis que vieram feitos para determinados tipos de corredores, então o formato de um tênis, ele pegou o molde de um pé de uma pessoa e acabou desenvolvendo uma marca em cima disso. Então não necessariamente vai encaixar de uma vez e que pode acontecer e que tá tudo bem. Hoje, eh, pensar que o tênis não é porque também você viu uma pessoa falando muito bem desse tênis que você não conseguiu se encaixar, numa corrida com ele, que teoricamente você vai ficar refém da sua performance ou da questão da qualidade do seu treino por conta disso. É até um dos nossos papéis é tirar um pouco disso, né. Sim, A total. ferramenta maior é o corpo e que é super adaptável, essa parte do corpo É. conseguir ter estrutura para aguentar, ela não é o tênis que é a falta de um tênis que vai suprir isso, certo? É o que eu sempre falo para meus pacientes, a parte, vamos dizer, a parte boa é que o nosso corpo ele é incrível, ele se adapta, né, a Sim. todos os estímulos, mas muitas vezes essa adaptação ela tem que ser progressiva dependendo do seu nível de treino ou seu nível de descanso também, né, de recuperação, acho que tem muita influência sobre isso. Sim. Cara, sabe uma pergunta que a gente ouve muito, que eu acho que vale a gente discutir aqui mais abertamente, porque talvez seja uma das dúvidas que, ainda mais quando vai chegando em fase final de ciclo de corrida, em fase final de ciclo de algum outro esporte, que é muito da questão do recover. Uhum. Em que momento na semana da prova a pessoa, ela fala assim: "Poxa, quando que eu faço um recover?", Em que sabe? frequência, né? Com que Esse é frequência eu bem vou comum. fazer um recover, porque eu tô bem, é muito comum a pessoa, ela quando faz tudo direitinho, as chances é muito maior dela chegar numa fase final
super bem, super confiante, só que para isso acaba sendo interessante muitas vezes fazer um recovery aqui específico, uma recuperação tecidual, e essa recuperação tecidual pode ser através de uma terapia manual, uma liberação, uma massagem, alguns recursos que a fisioterapia tem, até uma questão de um ajuste nutricional, uma questão de componentes médicos também, mas pensando mais na questão do recovery da fisioterapia. Uhum. Com que frequência a gente pensaria numa questão de trazer o paciente, o corredor, o atleta em si, para o consultório para fazer aquela sessão de liberação, aquela sessão de recuperação mesmo, para uma prova específica? É, eu costumo associar muito, e é legal essa pergunta, porque a gente cada vez mais está recebendo pacientes em começo de ciclo, né, então isso é legal até que a gente Sim, está criando essa cultura no atleta de tipo, vou começar fazendo um acompanhamento de fisio desde o começo para não dar problema lá na frente, né. sim. Então isso, tá sendo bem interessante mesmo, essa mudança de perfil de paciente. E o que eu costumo associar muito é recover com volume de treino. Então, assim, o volume de treino, intensidade de treino aumenta, frequência de recover aumenta. Então, vamos lá, semana de treino, a gente está começando a base, onde a gente está ali com volume mais baixo, né? Dependendo do corredor, né? Cada corredor tem um volume ali, mas vamos pensar numa maratona, onde o volume está mais baixo, semanal, onde ele está focando mais em musculação, menos intensidade, a gente coloca um recover um pouco mais espaçado. Então, primeiro, eu já falo. Se você tiver os cuidados diário, é lógico, se você for um profissional, você pode fazer recover todos os dias, né. Sim. Mas vamos pensar num cenário amador, a gente pensa ali em uma vez na semana, às vezes até um Não, quinzenal, né. e isso é importante, porque é justamente trazer a realidade. É, Ok, tem um mundo ideal, que é isso. como você falou, talvez a pessoa que ela vive disso e que ela tem o tempo à disposição, o recurso para isso. Só que muito do que a gente está tentando trazer aqui dentro de uma coisa mais aberta é o real do que se encaixaria, que a maioria das pessoas que a gente atende, e tentar traduzir isso para as pessoas que podem estar ouvindo a gente do tipo: "Cara, tá tudo bem, não é que porque você não tem um tempo que não vai ser válido, então, como toda semana". Então, é isso, o real, É, basicamente, a gente na tá realidade, a né, que pessoa ela tem que existe. associar vida pessoal, trabalho e Uhum. treino, que já é muita coisa. E ainda assim, a gente tá sugerindo a pessoa fazer um recovery, né. É, Investir 1 hora do dia dela. tem que colocar isso na balança tudo, até questão financeira, né, então muitas Sim, vezes a gente vai conversar com o paciente, tem que jogar real mesmo. E assim, o que é necessário, realmente necessário? Eu vejo muita necessidade de colocar uma frequência maior quando o volume aumenta, porque quando o volume aumenta, você vai lá para os longos, pô, vai começar a passar de 20 quilômetros no seu longo, vai começar, né, ficar mais de 2 horas correndo, 2 horas e meia, vai chegar às vezes até longo de 3 horas. O corpo ele tem um desgaste grande, a gente sabe e aí vem o fisiologicamente. início, as perguntas iniciais, É, né. "Putz, será que é um padrão inflamatório que tá gerando dor? Será vai que a dor eu gerar. preciso parar de treinar, de continuar Vai correndo, de gerar mais continuar dúvida, ou seja, é o período que vai gerar mais dúvida. Então, se ele estiver mais próximo da fisioterapia, essas dúvidas a gente já vai conseguir, né, Sim, responder e, ao mesmo tempo, ir tratando ele. Então, no começo de ciclo, vamos resumir, pode deixar mais espaçado, mais tranquilo. Eu costumo muito, vejo você, nossos fisios também fazendo muito isso, ensinando o paciente o autocuidado também, sim, soltura com rolinho, né, quando a gente está falando de recover aqui, a gente está falando bem do recover mesmo da parte muscular, né, porque a gente sabe que recover pode envolver sono, alimentação sim. também, que a gente acaba no começo do ciclo, se ele não faz, a gente já orienta, passa no nutricionista, É. passa no médico do esporte, porque tudo isso faz parte de recuperação também. Mas pensando na liberação miofascial, na bota, na banheira de gelo que a gente faz na fisioterapia, no começo de ciclo mais espaçado e depois você ficar mais próximo do paciente num semanal, às vezes até 2 vezes por semana o paciente vir, dependendo também do aumento de queixa dele Sim. também, do preparo dele. É engraçado que tem gente que gosta de vir, sei lá, todo dia, se deixar Uhum. vem mesmo, né. Eu confesso que, na minha opinião, eu sou até um pouco, vou dizer até contra mesmo, Hum. né, pra assumir um papel aqui de porque eu acho que a pessoa quando você vê os objetivos da pessoa, que ela tá atrelado do porquê ela tá fazendo esse recovery, eu acho que cabe a nós também como fisioterapeutas, profissionais da área de saúde, de uma certa forma indireta, até fazer com que essa pessoa não coloque mais pressão do que ela Uhum. precisaria, porque uma vez que ela entende que ela acha que ela tem que fazer recovery todo dia, e a gente sabe que os benefícios disso, talvez comparado com 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, dependendo do contexto, não necessariamente vai gerar mais benefício, Uhum, com do ponto de certeza. vista fisiológico.
mas ao mesmo tempo eu consigo ver como um potencial lesivo, uma vez que essa pessoa, se um dia ela não consegue fazer o recovery dela, e aí ela gerou uma dependência tão grande num serviço que teoricamente não tem tanto potencial assim diariamente, então teoricamente o nosso papel foi errado. É. A gente acabou causando mais um contexto muito desfavorável para o corpo dela, que tem total capacidade de, com ajuste de carga, com sono, com alimentação, com atividade física, condicionada ao contexto dela, de já gerar uma recuperação super legal, do que simplesmente ficar acelerando. "Não, você tem que vir, porque senão se você não vir, você não vai recuperar, você tem que fa". Uhum. E isso, muito pelo contrário, a gente sabe que não funciona desse jeito. Quando a pessoa quer vir, e mesmo dentro desse contexto, assim, puta, tudo bem, mas é legal alinhar. Olha, se você vir tantas vezes, ou uma vez, ou a cada. Pelo seu volume, puta, tá tudo bem. A gente só não quer que você crie uma dependência de, caso você não tenha isso, isso gere um problema no futuro. Porque a gente acaba vendo, assim, que cada vez mais as pessoas. Como a gente. Como o acesso Hum. hoje em dia à saúde, a esses tipos de terapia tá cada vez mais tipo, tá cada vez mais fácil. Mais fácil que eu digo, poxa, as pessoas estão se especializando, tá tendo uma comunicação, as pessoas estão vendo a importância nisso, só que eu acho que também cabe a gente, como profissional de saúde, entender, cara, a gente não precisa ficar entregando Uhum. tanto e forçando a barra, porque não é assim que funciona, a ponto de criar uma dependência ruim, de um serviço muito bom, né. Então acho que esse é um ponto importante que a gente acaba também discutindo e Sim. vendo aqui no consultório. Não, e eu também gosto de falar para o paciente quando ele entra nessa pergunta, e assim, eu falo: "Eu prefiro te acompanhar com uma frequência menor, mas com um tempo maior", né, Com mais tipo, é, constância, de ficar volume, a longo exato, a prazo, né. longo prazo, né, Sim, então pensando: "Poxa, 10 sessões, eu prefiro te acompanhar, colocar essas 10 sessões em 2 meses e meio, 3 meses, do que gastar tudo em 2 semanas, o meu impacto vai ser menor, né, com o sim. paciente, não vou É, conseguir acompanhar a jornada sim, dele, então a gente não vê muito sentido". A gente gosta muito mais de ensinar o paciente também o autocuidado, ele aprender na sessão de fisioterapia. Eu acho que o bom paciente é quando ele aprende, né, talvez o bom profissional também é quando ele consegue ensinar, né. sim. Eu acho que isso também faz parte do sucesso do acompanhamento a longo prazo. Então vai lá, para fechar agora a pergunta, assim, clássica que a gente ouve acho que desde a época de faculdade, É, de todo mundo, assim, e realmente é uma questão ali que a gente pode entrar nesse assunto até num outro episódio. Quente ou frio? Gelo ou compressa quente, né? É frio ou o calorzinho ali? E quando? é. Quando entra com um, quando entra com o outro? "Tá doendo meu joelho". Quente ou frio? Não, pior que eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, ou já teve alguma vez, e até algumas pessoas que já tiveram uma resposta voltam a se questionar. É. Por quê? Porque voltando para o início do episódio, pô, qual o tipo de dor? Onde que dói? Como que dói? Então tudo isso faz a gente pensar em um cenário para você ir para o frio ou para você ir para o calor. Tudo que a gente responde dentro dessa parte de frio e calor, a gente tenta trazer o que existe de embasamento, e é por isso que eu acho que foi como o Dan falou. Talvez é um outro dia para a gente trazer tudo que tem Artigo. de teoria, tudo, mas a grande maioria do que tem do ponto de vista de ciência sobre, e a gente ir desmistificando o que tem comprovado, do que tem se conversado, mas também para a gente não ficar enrolando tanto. Partes inflamatórias, partes articulares, onde a gente consegue ver uma presença maior de uma temperatura aumentada, a gente acaba, sugerindo um pouco mais essa parte da temperatura mais gelada, da temperatura mais fria. E aí entra uma outra polêmica da questão: "Putz, então banheiro de gelo é sempre bom?". Putz, a banheira de gelo também tem as suas limitações, ela tem uma questão onde, fisiologicamente, o efeito dela, ela é um pouco questionável, mas toda terapia hoje em dia ela não pode ser, ao meu ver, pensada simplesmente no seu efeito, sem levar em considerações algumas outras questões, como a crença do paciente, como a crença da pessoa que está utilizando disso, né. Se tem um risco baixo, e se é praticado por uma pessoa que sabe lidar com as consequências, vamos dizer, desse tipo de terapia, mas botando sempre na balança que o risco é baixo de acontecer alguma coisa, talvez o que aconteça dentro do que existe de estudo, o efeito é baixo, só que, não necessariamente isso é algo lesivo. E se a pessoa tem a total capacidade técnica de conduzir aquilo de uma forma ok, sem ser algo complexo, é aquela coisa, ok, se a pessoa acredita e tem um risco de malignidade baixo, por que não? E se ainda é um custo baixo ou se é um custo alto, mas a pessoa tem condição de arcar com isso, é muito pessoal.
Então cabe mais a nós entendermos e falarmos a realidade do que existe sobre tais efeitos, sobre tais terapias, e deixar meio que a critério do paciente também, essa discussão. Mas hoje, basicamente, em questões articulares, quando tem uma questão mais desse inchaço, dessa temperatura na região da articulação, a gente tende um pouco Hum, mais para o gelado, certo? sim. E diferente do calor que ele acaba indo para uma linha onde, putz, tem uma contratura, uma musculatura um pouquinho mais, eh, contraturada, um pouquinho mais dura mesmo, né, um espasmo protetor, assim, pensando nesse deslizamento das fibras, a gente acaba pensando em aumentar um pouco a temperatura na questão do calor, para ver se a gente consegue aumentar também o aporte sanguíneo lá, para a gente Uhum. conseguir melhorar um pouco esse deslizamento de fibra. Só que a gente pensa, então, poxa, eu tenho uma lesão muscular e que tá, uma baita inchado, então eu vou pro calor ou vou pro gelado? Antigamente era muito nítido que a gente ia para o gelado, só que cada vez mais a gente vê que esse tipo de terapia pode, às vezes, privar um pouco da sua cicatrização no curto prazo, então a gente acaba indo um pouquinho mais para a questão de um calor superficial para aumentar um pouco a proliferação de células que vão se especializar depois em células musculares. Mas assim, aqui eu vou ficar meio que em cima do muro mesmo, porque depende muito do contexto. Depende. Então eu acho que essa parte, essa dúvida se você tem do gelo ou do calor, isso é muito individual. Isso aí vai depender muito do tipo de dor e do momento que você está sentindo, porque, não é uma pergunta tão fácil, de responder como é de construir, como é de Uhum. gerar essa dúvida, assim, né. É, total. Lembrando que os 2 têm um poder analgésico, né, então a gente pensando num cenário de recuperação muscular, por exemplo, e então fiz lá o meu longão, terminei o longão, vou fazer uma banheira quente ou vou fazer uma banheira de gelo, né. É muito comum banheira de gelo, né, pós-treino, né. E aí esses dias eu vi um post, um cara falando: "Vocês estão fazendo errado a vida inteira, o melhor é calor". Então esse tipo de afirmação que é ruim, assim, né, porque aí a pessoa o leigo que vê, já começa a mudar totalmente a Sim, estratégia dele, sabendo que o gelo traz benefícios, a gente sabe dos benefícios do gelo. É claro que aí se a gente for entrar em detalhes, do tamanho, vamos dizer assim, sei lá, o tamanho do dano que ele teve no treino, para o que ele está precisando naquele momento, precisaria ser muito avaliado, porque se ele teve um dano mais baixo, muitas vezes ali o calor realmente vai acelerar mais a recuperação dele, mas às vezes se ele teve um dano muito alto, ele está sentindo dor, o gelo ele vai trazer uma analgesia ali importante também na recuperação do paciente, uma vasoconstrição importante para controle inflamatório. Então não dá pra gente afirmar nada, assim, eu acho que é sim, muito perigoso a gente afirmar hoje, porque a gente tá tendo atualizações que sim, o calor também tem o seu momento ali. Antes a gente via que, se a gente colocar uns anos atrás, é igual você falou, inchou, lesionou na hora, já põe gelo, se é só contratura, põe calor. Hoje a gente já não pode mais afirmar isso e tem que avaliar, né. Então acho que hoje a dica que a gente pode dar para as pessoas que estão ouvindo a gente é: procure o profissional que te acompanha, né, porque cada dor, cada tipo de lesão, cada incômodo, muitas vezes vai ter ali realmente uma terapia diferente, e é importante o profissional estar sempre se atualizando também, e é importante você ver o que for melhor para você. Se for uma questão de recuperação muscular, eu vejo gente que faz recuperação muscular com banheira de água quente e se sente muito melhor do que fazer com água fria, tá tudo bem. sim. Então, tipo, também é importante a gente dar né, validade também para o que você sente melhor ali. Basicamente acho que aqui dentro tudo que a gente acaba discutindo para responder esses tipos de perguntas, a gente sempre bota 3 esferas aí em contraste, né. Primeiro vai ser o quanto a gente consegue, confiar e enxergar no que existe de mais atualizado do ponto de vista científico, do que a gente está estudando, sobre qual tipo de problema, sobre quais terapias estão sendo investigadas lá, qual o efeito disso, sem deixar de levar em consideração o quanto a pessoa que está exercendo a prática desse tipo de terapia tem a capacidade técnica, especializada em conduzir aquilo de uma forma ok, de uma forma, 100%, eh, perfeita, correta, e também levar em consideração o quanto a pessoa que vai sofrer tal terapia acredita ou não acredita naquilo, né, o quanto aquilo é importante para ela ou não. Então, basicamente, essas 3 esferas regem bem o pensamento do que a gente, gosta de propor aqui dentro na hora de responder essas perguntas. Muitas aqui Total. parecem ficar abertas, mas é porque elas são abertas mesmo, porque teoricamente não tem como a gente, de fato gerar essa é provocativo isso, né,
Pra Sim. mostrar que não é que tem uma verdade absoluta, como isso de: "Não, não faça isso, faça aquilo", depende. Então vai depender muito do cenário atual, depende muito do que você acredita, do que existe, porque como o Danilo falou, eh, diariamente, semanalmente Hum. saem coisas novas, saem novas atualizações, e aí cabe a nós julgarmos junto em equipe do que vai ser melhor naquele momento, para você que venha sofrer alguns tipos de incômodos ou algumas outras dores não físicas, mas algumas certas ansiedades do que fazer em determinado momento. Total, total. É só um exemplo, assim, de, comigo mesmo, assim, eu já testei os 2 pós-longo, né, banheira de gelo e fazer banheira quente também, né. E falei: "Bom, vamos ver o que que o meu corpo", fiz treinos parecidos, né, eram sábados, assim, treinos bem próximos. E assim, eu gosto muito do gelo, eu acho que o gelo ele traz uma analgesia, tira a dor com a mão, assim, então eu chego quebrado, entro no gelo, sofrido, tudo, mas eu saio, assim, renovado. Mas eu sinto que naquele dia já era, eu não consigo, se precisasse treinar mais uma vez, não dá, tipo, Foi. eu fico duro, eu fico rígido ali, tudo mais. O calor, eu não tenho esse efeito tão de imediato de alívio de dor, é gostosinho, lógico, uma banheira quente é super relaxante, talvez para o corpo inteiro, mas assim, talvez aquelas dores tendíneas, algumas dores mais locais, assim, pós-treino, elas ficam ainda, mas daria pra voltar a treinar no mesmo dia. Então é muito doido isso, né? Cada efeito ali, pelo menos assim, comigo, traz uma sensação diferente. Eu ainda prefiro o gelo porque você sair dolorido de um treino, entrar numa banheira e sair novo dessa banheira, cara, Hum, pra minha cabeça, tipo, é muito faz bom, bem, né. tipo, faz bem, eu É. fico bem, assim, falo: "Nossa, agora posso descansar hoje e amanhã voltar a treinar". Então, assim, é muito, acho que ainda, mas vale a pena um episódio só pra isso. Boa. Não, e pensando aqui agora também, acho que a gente pode pensar depois num outro episódio, de fazer muito vinculado a provas. Sim. Tipo, semana da prova. A gente abriu um pouquinho umas perguntas, mas se você tiver alguma dúvida em relacionado a não só essa parte de recovery, mas também do que fazer na semana da prova, no pré-prova e até também no pós-prova, manda aqui pra gente. Boa, que a gente responde e já faz um episódio em cima disso. É Queria isso. isso aí, galera, então, por hoje encerramos. Mandamos aí de físio para físio, perguntas mais frequentes no consultório. Então, se tiver mais dúvidas, igual o Edu falou, perguntas, questionamentos, críticas, mandem aqui nos comentários. Também não esqueça de dar aquele like e aquele compartilhamento aí para ajudar o conteúdo. Valeu, pessoal. É isso. Até a próxima e Valeu, pessoal. valeu, Leandro.